A você que já está plugado em nosso canal, nosso muito obrigado pela atenção. E a partir de agora nós vamos desenvolver um assunto super interessante que diz respeito à atividade física, ao lazer, ao treinamento, enfim, com pessoas definitivamente gabaritadas, especialistas no assunto para falar a respeito dos efeitos da atividade física no período desta pandemia. Um tema polêmico, delicado e que nós vamos tratá-lo da melhor forma possível. Nós vamos conversar na noite de hoje com o Dr. Arthur Haddad Erdi, doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em medicina desportiva, professor de cardiologia da Unisul, chefe do Serviço de Reabilitação Cardíaca do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina e é médico da clínica Cardio Sport. Este Arthur Erdi. Nosso outro convidado especial também é doutor em saúde pública, com ênfase em epidemiologia. Possui licenciatura plena em Educação Física e bacharelado em Administração Pública. Ele implantou os núcleos de apoio à saúde da família no município de São José, onde foi diretor de vigilância epidemiológica e atualmente coordena o grupo de trabalho de políticas públicas da Sociedade Brasileira de Atividade e Saúde. Eles vão desenvolver temas diferentes, mas vão interagir conosco e discutir esta questão que diz respeito à movimentação. O exercício ele é uma arma fundamental no combate, né, a essa doença, a essa pandemia, no fortalecimento, principalmente, da nossa saúde. Então, eu acredito que não só as autoridades, mas todos os indivíduos, né, de forma pessoal, devem entender que isso é algo fundamental, porque o que eu sempre disse é que a gente sempre tem, né, os nossos cuidados em relação à sociedade, a gente tem os cuidados em relação à nossa família, né, as pessoas que moram com a gente, mas a gente também tem que ter o cuidado e a preocupação pessoal, e essa preocupação ela vai acontecer no dia que nós nos depararmos, né, com o vírus. Então, esse encontro ele se dá inúmeras vezes, nem sempre esse encontro se traduz em doença. E quanto mais forte vai ser a imunidade, a saúde do indivíduo, menor a chance de ele contrair a doença e maiores as chances, caso venha a contrair, de ter uma evolução favorável. Fazer parte da imensa maioria das pessoas que se recuperam e que nem sequer vão ao hospital. Então, como eu tinha dito, várias pesquisas já demonstraram isso, que as pessoas que estão fazendo atividade física durante a pandemia estão tendo menores índices de complicações, menores índices de internações e morte, obviamente, mais ou menos em torno de 30% a 40%. Então, isso já foi levantado, a gente até estava fazendo essa pesquisa ali pelo Instituto de Cardiologia, e no meio desse nosso enquete já foi publicado, se eu não me engano, duas, uma feita pelo pessoal do Rio Grande do Sul e outra por São Paulo há pouco tempo. Então, isso é algo que já está comprovado, né? A gente não precisa mais debater sobre isso. O que a gente precisa é encontrar meios de se praticar uma atividade física de maneira o mais seguro possível, de forma que a gente possa defender a nossa saúde, mas também não expor outras pessoas e nós mesmos, né, nessa contaminação que hoje a gente vê de maneira muito exacerbada. Então, a gente sempre, por exemplo, orienta que os exercícios, quanto possível, seja feito ao ar livre, né, à luz do sol. Essa seria, vamos dizer assim, uma recomendação mais apropriada possível, de maneira que a gente também possa evitar grandes aglomerações, ou seja, evitar lugares onde outras pessoas estejam fazendo exercício juntos. Então, a gente tem uma ilha grande, a gente pode procurar uma série de locais para fazer essa atividade o mais assim isolado possível. Muito bem, eu entendo, e vamos voltar a esse tema daqui a pouco, até para desenvolvê-lo um pouco mais. Gostaria de ouvir agora o nosso convidado, o Paulo, né? Paulo, as suas considerações iniciais em relação a este importante e relevante tema que estamos tratando nesta noite. Eu, como profissional de saúde pública, eu tenho percebido que
no meio onde eu atuo, no SUS mesmo, a gente já tem fruto aí do isolamento, e aqui eu falo mais da condição que o isolamento vem trazendo a condição das pessoas, né? Um grande número de pessoas com doenças crônicas descompensadas. Então, antes da pandemia, as pessoas estavam lá, o remedinho funcionava para o diabético, para o hipertenso, e hoje a mesma quantidade não funciona por N fatores. A pessoa, no isolamento, tem a questão do estresse, enfim, de ficar menos ativo, então sedentarismo, alimentação. Esse novo estilo de vida que acaba surgindo em decorrência do isolamento, ele é muito nocivo à vida das pessoas. E aquelas pessoas que acabaram contraindo o vírus também têm grandes perdas, né? A gente sabe aí, por inúmeros estudos, que às vezes esses sintomas eles perduram por meses após a pessoa contrair, e a atividade física também vai ter um importante papel no restabelecimento da condição, da qualidade de vida, enfim. Então, assim, sintomas como fadiga, fraqueza muscular, temperatura, equilíbrio, saúde mental, muito comum, então, aquelas pessoas que acabam contraindo vírus. Então, tudo isso a atividade física pode auxiliar. Do ponto de vista legal, eu sempre trago essa abordagem, né? A gente tem projeto de lei em nível de União, né, para reconhecer a prática da atividade física como essencial, ainda que existe uma legislação já de 2013, antes da pandemia, que coloca a atividade física como um determinante, um condicionante de saúde. Ela acrescenta isso lá na Lei Orgânica da Saúde, mostrando que, de fato, a atividade física ela pode transformar a vida da pessoa e elevar os níveis de qualidade de vida. E aí, nessa perspectiva, a gente pode aprofundar aqui pela noite toda, mas eu vou deixar você falar um pouco aí, Júlia, eu fico à disposição. Bom, eu vou voltar a conversar com o Dr. Arthur e perguntar para ele, eu escrevi até ontem aqui numa chamada, como as práticas competitivas de treinamentos ou de lazer podem ameaçar a saúde dos atletas. De alguma forma, durante a pandemia, essas práticas podem ameaçar a saúde dos atletas, doutor, ou eles têm imunidade natural? Isso que realmente os atletas, sim, eles têm uma saúde, né, melhor do que assim, a população em geral. Obviamente que existem algumas nuances do treinamento físico. Eu que já tive também a oportunidade de, por muitos e muitos anos, avaliar triatletas, né, da pessoal que faz o Ironman. A gente teve já por muitos e muitos anos acompanhamento durante todo o período de treinamento. E aí a gente vê talvez até uma outra face, né, dessa moeda, onde o excesso de treinamento, muitas vezes também em final de campeonatos, de disputas de campeonato brasileiro, esses campeonatos onde você tem, né, uma competição ao longo do ano, a gente vê, então, talvez nesse pico de treinamento, nesse excesso de treinamento, aí sim uma participação até negativa, né, que é uma coisa mais de exceção, onde aí, por exemplo, aqui eu ressalto nos atletas do triatlon, principalmente do Ironman, né, onde existe um volume de treino, uma cobrança, né, uma dedicação excessiva, que não é o que 95, 99% das pessoas que fazem esporte fazem, né, não é a rotina dos esportistas de uma maneira geral, mas existe sim essa outra ponta, que ela é mais rara. Mas se a gente puder resumir o exercício, principalmente o esporte, de uma maneira geral, ele tem pro atleta, né? A gente tem que levar em consideração isso, porque o atleta também não é uma bolha isolada dentro de uma comunidade. Mas para o atleta, sem dúvida nenhuma, que é uma proteção sim, e a gente está constatando isso de maneira inequívoca. Você entende que esta questão é uma questão pontual e que pode ser levada a tempo, por exemplo, nessa audiência pública que vai acontecer no próximo dia 5, no dia 5 de abril, e que os responsáveis pelos poderes públicos que estão administrando esses protocolos aí possam entender desta forma? Existe uma possibilidade, doutor Arthur, de que, de repente, alguma modalidade, seja de contato ou aquelas mais separadas uma das outras, possam retomar a atividade? Porque a gente vê o futebol, o basquete internacional aí acontecendo diante da pandemia. Você acha que existe essa possibilidade? Olha, sem dúvida nenhuma que existe, né?
A gente trabalha sempre, dentro da medicina, a gente trabalha com riscos, né? A gente trabalha com administração de risco. O risco ele nunca é zero, né? Então, eu, por exemplo, eu sou cardiologista e eu jamais posso assegurar para qualquer pessoa que o risco dela, por exemplo, ter uma morte súbita ou ter um infarto é zero, nunca é zero, né? Agora, existem riscos maiores e menores e, baseado nesse perfil de risco, a gente vai, então, por exemplo, estabelecendo estratégias de tratamento, né, indicando um procedimento ou contraindicando, baseado exatamente no risco. Então, hoje, por exemplo, eu estava atendendo na minha clínica, né, uma pessoa que faz atividade física revoltada que ela estava impedida de jogar beach tênis. Uma pessoa que agora recém emagreceu assim, né, bastante. Eu retirei o remédio dela da pressão, porque a pressão dela tinha normalizado. Ela estava super feliz, estava, né, bem alegre, porque estava jogando beach tênis sempre, estava fazendo atividade física, super motivada. E subitamente ela foi proibida de fazer essa atividade. Se a gente pensar o beach tênis, por exemplo, né, citando aqui um exemplo de uma modalidade onde duas pessoas numa mesma quadra jogam super afastadas, mais afastadas ainda, de mais outras duas pessoas, veja que o risco de contaminação nessa prática esportiva é quase nula, né? Então, é algo, por exemplo, que não deveria ser levado em consideração para a diminuição assim, né, de contágio. É lógico, esporte de contato, né, a gente sabe que, por exemplo, lutas, onde as pessoas têm uma proximidade maior, embora sejam, né, em número menor assim de contato, a gente poderia estabelecer estratégias, mas eu acredito que se a gente colocar na balança, não vai haver dúvida, a gente, infelizmente, não vai ter essa informação totalmente precisa, mas se a gente colocar na dúvida o quanto que a gente ganha em termos de benefício de saúde, mantendo as atividades físicas e estabelecendo, ao invés de proibir, mas estabelecendo critérios ou oportunidades onde a gente possa minimizar, né, ou conscientizar, ou de alguma maneira fazer, por exemplo, o que os times de futebol fizeram, testagens regulares e alguma conscientização, por exemplo, em relação aos familiares, né, dessas pessoas que vão estar em alguma ou outra modalidade um pouco mais sujeitas, né, um pouco mais susceptíveis, a gente com certeza consegue ter um benefício muito maior do que um risco. Então, eu tenho sim, né, uma convicção muito grande que a atividade física e o esporte eles devam ser a última ponta assim, para a gente mexer em termos de controle, né, desse contágio, porque a gente sabe que a gente está evitando um mal, mas causando um outro mal. Então, imagino eu que o mal que a gente causa, e Paulo Sérgio falou, muito bem falado, que acho que depois a gente pode até prosseguir, talvez ele entre um pouco mais nesse assunto que eu posso complementar, o mal que a gente faz do ponto de vista psicológico, né, e proibindo a prática da atividade física e dos esportes, ele é muito grande, porque ele agrava doenças, ele piora a imunidade das pessoas, uma vez que o humor dessas pessoas está, né, pior, né, e a saúde dela, de uma maneira geral, a gente sabe que é muito influenciada pelo estado de humor, pelo estado de felicidade. Então, realmente, assim, eu não consigo ver benefícios. Obviamente que tem, né, uma série de critérios ou de peculiaridades que a gente pode estar realmente lidando. Mas a proibição de uma maneira assim generalizada, como a gente está vendo, eu acho que ela realmente causa mais malefício que benefício. Essa é a minha opinião. Eu tenho absoluta certeza que quem está conosco, Paulo Sérgio, também tem algo a acrescentar. E ele foi provocado pelo doutor Arthur com relação a esse tema aí, desta ênfase aí em relação à impossibilidade de se praticar uma atividade física tendo o atleta como uma grande vontade de voltar às atividades. Paulo, o que você tem a acrescentar em relação a isso, Paulo, por gentileza? A Organização Mundial da Saúde ela é bem clara. Então, a gente tem alguns parâmetros mínimos, né, de 30 minutos, fazer atividade física pelo menos 5 vezes na semana para usufruir de benefícios que são bem importantes, inclusive no isolamento.
O que fica a dúvida é se essa atividade física ela vai ser feita em casa, se ela vai ser feita ao ar livre, se naquele momento da política local vai estar liberado os espaços para realizar, né? Mas, assim, eu acho que é de comum acordo que a atividade física ela vai ter que estar dentro da rotina do cidadão que quiser usufruir de benefícios claros e que já estão largamente colocados na literatura científica, né? Dentro dessa perspectiva de executar, de fazer atividade física no contexto da pandemia, né? Eu, como epidemiologista, o que eu considero, né? Bom, o primeiro passo é que a gente tem que considerar o contexto local. Então, quem está ouvindo aí, pode ser que em determinado... Hoje, Santa Catarina está numa situação bem caótica, a gente sabe disso, mas em dado momento, a gente tinha regiões que estavam piores do que outras, e naquele momento, por exemplo, poderia ser adotado, vamos dizer assim, a restrição de maneira mais adequada a cada realidade, né? Não necessariamente aconteceu da melhor forma possível, mas também ninguém estava preparado para uma pandemia, né? Eu acho que tudo é aprendizado. E hoje, considerando, até vou trazer aqui a fala de algumas sociedades científicas, né? A gente tem a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que eu faço parte, e lá fica muito claro a essencialidade da atividade física. Bom, não precisa de legislação e não falta literatura para a gente saber disso. E trago também a fala da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, que coloca que a atividade física é essencial, e nas últimas notas que elas emitiram, o Arthur sabe bem disso, ficou bem colocado justamente esse ponto que ele colocou no final da fala dele, assim. Eu entendo que se tiver, assim, um altíssimo risco e tiver que fechar tudo, vamos dizer assim, que é um papo muito sensível, a gente sabe, mas com certeza o bar tem que fechar antes da academia, né? Então a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte deixa bem claro, assim, dessa incoerência às vezes de fechar algumas coisas antes de outras, né? Então eu não acho que a situação está favorável, mas eu tenho convicção de dizer que tem muitas coisas que vão precisar fechar antes da academia, por exemplo, né? Citando a academia como exemplo. O Arthur também falou de modalidades, eu concordo com ele que tem modalidades que oferecem um baixíssimo risco, né? Então, a modalidade que ele falou, do beach tênis, exercícios ao ar livre, então até tem alguns estudos do professor Pitanga, que traz ali a questão do exercício ao ar livre e do exercício, aí claro, evitar de fazer grupos com pessoas que moram em domicílios diferentes, é a questão do bom senso, né? Sempre tem que acontecer, e as medidas de biossegurança. Então, assim, hoje, se a gente conseguisse ter a certeza do cumprimento dessas medidas de biossegurança, certamente a atividade ao ar livre ofereceria um baixo risco, né? E aí é como foi bem falado pelo Arthur, ela traz muito mais benefício do que risco. Até vou voltar um pouquinho, não é hoje a minha praia, assim, eu não estou hoje tanto na parte do esporte, vamos dizer assim, mas para quem está ouvindo, né? Então, assim, o atleta, ele pode contrair com a mesma facilidade que qualquer pessoa da população. O que acontece de diferente, e que os estudos epidemiológicos mostram, é que a pessoa que, de alguma forma, tem um condicionamento, maior, vamos dizer assim, né? Essa pessoa, ela tende a não desenvolver a sintomatologia mais grave da Covid. E dentro da atividade física, ainda a gente tem alguns estudos mais recentes, falando, por exemplo, da irisina, né? A irisina começou a sair em várias matérias aí, que diminui o gene que produz a proteína que leva o coronavírus para dentro da célula. Então, com certeza, uma pessoa mais ativa, ela vai ter uma imunidade geral maior, ela vai ter menores níveis de ansiedade, de estresse, de depressão, e também aí existe a questão mais fisiológica, né, de diminuir a proteína que causa essa inflamação, que é a proteína C reativa, o que vai, consequentemente, fazer com que essa pessoa tenha uma imunidade maior, uma condição cardiorrespiratória melhor. Se vir a pegar, contrair a Covid, não vai desenvolver sintomas tão graves. Então, certamente, a atividade física ela tem que fazer parte da nossa fala. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de você, doutor Arthur, em relação a... Eu sei que você já falou a respeito deste assunto, mas reforçando esta necessidade da prática da atividade física, mesmo durante esta pandemia, dá realmente para a gente tocar esta questão, esse esporte? Temos esta possibilidade?
Então, é aquela coisa, né? A gente fica sempre assim, como eu disse, administrando as possibilidades de risco, né? Então, é muito difícil nos esportes a gente conseguir dizer que não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum risco. Isso é algo que não dá para a gente minimizar de uma maneira assim, né, tão, vamos dizer assim, de uma maneira tão assertiva, né? O que a gente vê são cuidados, né? O pessoal tentando, né, de alguma maneira diminuir bastante a possibilidade, né, usando máscara. Esse uso de máscara, obviamente, durante a corrida vai limitar o treino, vai limitar a competição, mas, né, é uma maneira, se a pessoa correndo sozinha não tem por que usar máscara, né? A máscara ela se torna necessária quando você tem possibilidade de contato com outras pessoas. A pessoa sozinha, numa pista de atletismo, não tem por que usar máscara. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente cria regras que elas se aplicam a uma determinada situação e não tem nada a ver em outras, né? Então, assim, com certeza, atletismo eu acho que é uma modalidade que dá para a gente fazer muita coisa, né? Talvez uma ou outra prova, né? Fazer o mesmo cuidado que se faz com o futebol, testar os atletas, por exemplo, né? Vamos dizer, uma corrida que corram lado a lado. Mas sinceramente, eu acho que deve existir uma boa vontade e um esforço muito grande para a gente não proibir o esporte. O esporte, ele deve ser, como disse o Paulo Sérgio, ele deve ser uma das últimas coisas a serem realmente proibidas, porque é, não tem como você ignorar que o malefício é maior do que o benefício né, nessa situação onde a gente quer diminuir contágio. Então, a gente precisa, sim, de regras, precisa de colaboração, principalmente de competições organizadas, de lugares onde existe, né? Por exemplo, eu frequento uma academia, a Ordem, ela é extremamente rigorosa. Eu já fui chamado a atenção, olha, você não higienizou adequadamente o aparelho ali quando você saiu, impossível alguém estar treinando sem máscara, os instrutores, né, dando uma assistência ali, uma fiscalização muito grande. Então, você sente segurança, você vê que as pessoas têm ali né, um ambiente controlado. É zero? Não, não é zero. Nenhum lugar é zero. Você vai no supermercado, é muito mais arriscado do que dentro de uma academia com todo aquele controle. Então, eu vejo que eu acho assim que a saúde, a gente sim vive um momento complicado, crítico. Eu trabalho no hospital, trabalho no Instituto de Cardiologia, que faz parte do complexo lá do Hospital Regional. A gente vê sim, né, no dia a dia que a coisa está feia. E tem muita gente realmente indo aos hospitais, o grau de contágio ele é muito grande, mas eu concordo com a maioria das pessoas que acham que a gente precisa de soluções um pouco menos. É aquela coisa, né? A gente não deve matar uma mosca com uma bala de canhão. Eu acho que quando a gente faz essas restrições muito abrangentes, a gente está fazendo isso. A gente está impactando, a mosca vai morrer, só que a bala de canhão provavelmente vai matar outras coisas junto, vai derrubar a casa, vai levar 3, 5 pessoas juntos. Então, a gente precisa tentar ser um pouco mais pontual, precisa realmente focar naqueles pontos onde realmente existe um risco grande e, principalmente, evitar a gente mexer nas coisas que são essenciais. Por que são essenciais? Porque elas envolvem, por exemplo, no caso da atividade física, promoção de saúde. Então, se você vai mexer em algo que promove saúde, né, com o intuito de promover saúde, poxa, tem um monte de outras coisas que a gente sabe que precisam ser coibidas ou controladas de maneira muito mais drásticas, que são, né, em níveis de hierarquia muito menos importantes para a saúde das pessoas. Então, como ele falou, né, a gente precisa concentrar esforços em fiscalizar bares, festas, né, evitar isso, manter, por exemplo, a gente vê restaurantes abertos extremamente coisa fiscalizada, com protocolos, a gente sente que aquele ambiente ali minimizou ao máximo
possibilidade de contágio. Então, acho que é por aí, a gente tem que partir para esse tipo de ação, né? Uma colaboração coletiva, as pessoas precisam ter consciência do papel individual de cada um. E com isso a gente consegue resultados melhores. Agora, também não dá para ignorar que muitas das coisas acontecem pelo próprio comportamento da doença, né? Então, a gente muitas vezes acha que é culpa de todo mundo, é culpa disso ou daquilo, de um indivíduo ou de outro. A gente ignora que a doença ela exerce um comportamento muito parecido em países extremamente desenvolvidos, por exemplo, Alemanha, França, Itália, né? Países de primeiro mundo, que a gente acha, né, que o nível de educação, de compreensão cultural, né, educacional é muito maior do que a média, por exemplo. No Brasil, a gente vê a catástrofe acontecendo igual. Vê o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, sofrendo, né, nos piores lugares onde a doença está se apresentando. Então, a gente, né, precisa, muitas vezes, aceitar também que grande parte dessa catástrofe decorre pelo comportamento de uma doença agressiva. Obviamente que a gente precisa fazer a nossa parte, minimizar isso, mas muito mais inteligência e menos assim ações de maneira assim muito generalizada, onde existe sim um efeito, mas um prejuízo muito grande. Muito bem, eu vou fechar este bloco ou o programa de hoje com a última pergunta para os nossos dois convidados especiais. Volto com você, Paulo Sérgio, e lhe pergunto: o esporte pode parar com a pandemia, Paulo? Vamos lá. Então, eu acho que se a gente fosse compilar a nossa fala aqui, né, ao longo dessa noite, muitos pontos são importantes a gente destacar. Eu tenho uma visão, vamos dizer assim, de epidemiologista no sentido de que a gente vive, de fato, um momento bastante crítico. Mas eu entendo que as decisões políticas elas devem ser feitas com coerência. Então, o primeiro ponto que deve ser trazido é a coerência. Se você pensa em fechar determinados estabelecimentos, qual é a relação, entre aspas, de custo-benefício disso, né? Não levando isso ao ipsis literis para a saúde, mas se você pensar, a atividade física ela traz benefícios reais para a vida da pessoa, ainda mais no momento em que a saúde faz a diferença. Então, a promoção de saúde faz a diferença. É aquela coisa que eu entro novamente naquela discussão, né? Antes de fechar um espaço de promoção de saúde ou de prática de atividade física, existem outros que deveriam ser elencados antes. Esse é um primeiro passo. O segundo momento, né, e respondendo a sua pergunta, né, se o esporte ele deve ou não, é a questão da fiscalização. Eu tenho rodado alguns espaços, né, de Florianópolis, da grande Florianópolis como um todo, e eu vejo que, às vezes, ainda falta um pouco de conscientização da população. É óbvio que a culpa não é 100% de ninguém, né? A situação ela é bem complexa. Mas, talvez, para a gente, na época do cinto de segurança, ninguém usava, e depois a gente aprendeu, e talvez culturalmente, por não estar acostumado, às vezes um esquecimento, às vezes não está entendendo a gravidade, porque não viu no hospital como que é o que está acontecendo lá. Então, elevar a fiscalização nesses pontos onde tem essas ocorrências de aglomeração também pode contribuir para que isso venha a diminuir até o passo em que as pessoas vão ter a consciência para fazer atividade física já dentro das medidas de biossegurança que já foram estabelecidas e que, quando são cumpridas, elas tornam a atividade física e o esporte, por si, né, mais seguros. E aí, dentro dessa perspectiva, fazer, no meu entendimento, né, você pode elencar quais são as modalidades, pode, mas você vai ter critérios, então você não vai tratar, por exemplo, um esporte de contato como o beach tênis que foi falado, sabe? Porque é muito claro, né, para quem conhece o esporte, que a possibilidade de você contrair numa e na outra situação é diferente. Então, isso tudo deve ser considerado, né? A gente está falando aqui não existe uma regra certa, garantida. A gente está sempre trabalhando com risco, mas tentando minimizar e também levar em consideração nas decisões o quanto que o esporte e a atividade física podem contribuir
para a vida das pessoas. E aí, quando a gente fala do esporte profissional, a questão de testagem prévia, de fato, ela minimiza em muito, né, a questão da transmissão. Existem algumas localidades que também deixam os atletas, vamos dizer assim, mais isolados em período competitivo, que também minimizaria, mas aí teria que ver dentro da realidade brasileira o que faria sentido. Mas eu acho que parar o esporte, não dá para dizer que isso é uma coisa viável. Eu acho que a questão é quais são os critérios que vão ser elencados, a fiscalização está acontecendo, tem coerência nesses critérios, isso tudo tem que ser avaliado. E se for para fechar, certamente os serviços relacionados à prática de atividade física, esporte, eles não têm que estar entre os primeiros da lista, como às vezes acaba acontecendo, né? É isso. E todas as ações relacionadas no sentido de coibir o esporte, eu não acredito que nenhuma autoridade de saúde faça isso pensando no atleta, né? Eu acredito que o temor maior é exatamente até esse fato do atleta ele não ter a manifestação da doença, as pessoas que fazem atividade física ter um quadro assintomático, praticamente, né, sem sintomas, e poder transmitir. Esse é o maior problema, sem dúvida nenhuma. Mas aí é que fica aquela pergunta, né? E principalmente, eu acredito que hoje a gente falar em atividade física, principalmente aqui no nosso estado, em Florianópolis, que é um dos lugares, uma das capitais com maior nível de atividade física, é a capital com maior nível de atividade física do Brasil, é um dos lugares onde mais se pratica, né, esporte de uma maneira geral. As pessoas aqui têm um hábito muito forte do esporte. Então, eu acredito que quando a saúde pública pensa nesse assunto e faz essas medidas restritivas, eu realmente acho que deveria ter um pensamento um pouco diferenciado, porque, como eu disse, a gente está mexendo em algo onde você está tentando um benefício, mas você está suprimindo um outro benefício. Então, nesse caso, a gente não pode, diferente de você fechar uma balada, fechar uma festa, tem prejuízo, sim, financeiro, né? Empresários com certeza sofrem, pessoas que trabalham também sofrem com isso. A gente sabe que existe, né, esse lado ruim de qualquer ação, por melhor que seja o objetivo. Mas a gente tem que pensar no atleta, no esporte, como uma promoção de saúde sempre. Essas ações elas precisam ser consideradas nesse aspecto. A gente não pode simplesmente pensar que você diminui circulação de pessoas, você diminui contato, você diminui contágio, mas colocar tudo, como disse o Paulo Sérgio, no mesmo saco, no mesmo balaio e fazer essa interpretação assim, de maneira tão generalista. Eu acho que perde, sim, a sociedade, perde a saúde, e a gente precisa, com certeza, ter uma conversa onde se levanta, né, diferentes situações, diferentes modalidades esportivas, diferentes tratativas para as modalidades esportivas, algumas que não precisam nenhum tipo de cuidado maior, apenas, né, o cuidado que a gente dá para a população geral. Outras, por exemplo, como é feito no futebol, que é um esporte coletivo, onde o contato é muito grande, realização de exames. Então, é possível, sim. Hoje, os exames eles estão quase R$ 40, um exame de teste rápido por antígeno. Então, é algo que a gente pode, sim, incrementar isso, né, na realização das atividades, fazer testagens regulares. Eu acho que a gente precisa considerar isso de maneira mais séria, pensando no benefício que a gente está deixando de dar para a população quando a gente inibe o esporte, inibe a atividade física, inibe o treinamento, e realmente isso não é algo benéfico para a saúde. A gente ganha por um lado, mas perde talvez até mais por outro. É isso que nós tínhamos a dizer, agradecendo a sua participação e prometemos voltar numa outra oportunidade. Muito obrigado.